Fala galera, tranquilo? Bom, vou mostrar pra vocês aqui como que faz a adição das bolhas em várias cenas. E também aqui, ó, como eu vou mostrar pra vocês, pra mostrar quando, nesse caso aqui, ó, que ela apareça na parte superior. É bem tranquilo, embora o código seja um pouco extenso, mas não tem nenhum segredo ali, gente. Vocês vão conseguir adaptar o projeto de vocês tranquilamente. Aí quando sai da cena, né, das duas cenas ali, as bolhas somem. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou mostrar o código pra vocês, que vocês já podem ir copiando. É bem extenso. Então eu tive que dividir. O primeiro ponto aqui é, vocês terão que criar dois blocos. Eu coloquei cena 4 e cena 5. Se vocês tiverem outras cenas, coloca o número das cenas nas quais vocês querem que apareça e vocês conseguirão fazer os controles normalmente. Então, no meu caso aqui é 4 e 5. Eu também tenho na cena 3, mas eu ainda não fiz. Então vamos lá. O próximo passo aqui, ó, é ter essa variável contar cena. Precisa contar a cena ali. Então, onde eu coloquei essa variável contar cena, onde eu estou chamando ela, é exatamente do próprio cenário. Vindo aqui no cenário rapidinho, esse é o comando que vai chamar a cena aqui, ó, vai contar. Então, para cada cenário, no meu caso aqui, eu vou mostrar para vocês de novo. Se vocês não viram os vídeos anteriores, eu tenho 5 cenas aqui. Então, aqui eu vou definir o tamanho aqui 5. Então, ele tem que ser menor que 5, então ele vai contando. Chegou 5, ele volta para o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Aqui é a quantidade de cenas. E aqui o resto aqui é bem tranquilo. Voltando aqui para a parte das bolhas. Então, precisa dessa variável contar cena e desses dois blocos aqui para organização somente. Então, na verdade, eles se tornam funções, tá, gente? Só que eu uso como organizador aqui, que eu acho bem mais tranquilo e uma forma mais fácil de entender. Então, vamos lá. O próximo passo, eu acredito que vocês já tenham copiado esse código aí. E o próximo passo é copiar aqui, ó, cena 4. Ele é um pouquinho mais tranquilo, né? Digamos, em relação à quantidade de blocos. Vai precisar desse C, não, de um senão. O outro aqui também, aqui, ó, C normal, ele vai mostrar C só. E aqui no senão aqui coloca esconta. Já o próximo aqui, ó, da cena 5, já precisa de um senão aqui, ó, o principal, um outro depois do espere e do mostre, e um outro senão, porque eu vou querer que ele apareça em 2 lugares. Então, na minha cena 5, eu preciso que ele apareça na parte inferior e na parte superior, lá como vocês viram no começo do vídeo. Então, na parte superior está aqui, ó, o primeiro senão, que ele vai sortear números aleatórios, e vai trazer aqui, ó, para a posição aqui de baixo, no caso, menos 150. Eu vou explicar tudo isso aqui bonitinho. E o senão aqui, ó, na parte de baixo aqui, é o contrário lá que vai aparecer na parte superior, que é o Y, aqui já é positivo, ó. 50 positivo. Se o de vocês forem outros valores, altura, é isso que vocês vão colocar, que eu vou explicar aqui bonitinho. Então, deixa eu passar aqui bonitinho os códigos para vocês copiarem. Tá aí da cena 4. Ó, agora a cena 5. Eu vou subindo aqui. Tranquilo, gente? Então, o primeiro senão só se preocupa com a parte lá de baixo lá. O segundo senão aqui, ó, que vai estar, que é o senão que eu estou falando, é o controle aqui, ó. Se e senão, if else. Agora vamos lá, vou explicar o código aqui rapidinho, para que vocês entendam e façam as adaptações para o projeto de vocês. No meu caso aqui, gente, vou sempre deixar o vídeo um pouco mais acelerado, porque eu acredito que o objetivo aqui é procurar entender o máximo possível, e vou tentar ser o mais objetivo possível também para vocês. Então vamos lá. É o seguinte, aqui quando a bandeira for clicada, ele vai esconder. Só que eu não quero que fique gerando, se eu não colocar esse comando sempre aqui, ele sempre vai ficar gerando clone lá, na cena 4 e na cena 5. Então, quando aparecer na cena 4 lá, vai estar um monte de clone sendo gerado e pode consumir processamento e tudo mais. Não é isso que nós queremos. Então, eu vou colocar uma condição, né, um controle. Se for na cena 4, ou o conte cena, né, que é a variável, for igual a 4, no meu caso eu estou na cena 1 aqui, ou conte cena for igual a 5, qualquer uma das duas condições, ele vai esperar 0.5, ele vai esperar alguns segundos para aparecer o quê? Os clones. Feito isso, ele vai gerar os clones. Ao invés de eu colocar aqui embaixo, que nem eu falei, eu usei funções ou criei blocos para organizar os meus comandos. No caso aqui, ó, primeiro ele vai chamar cena 4, depois vai chamar cena 5. Então vamos lá. Aqui na cena 4, segue a mesma linha de raciocínio para a cena 5 ali. Aqui, ó, se o contar de cena for igual a 4, aqui ele vai reconhecer só a cena 4. Ele vai mostrar, ele vai sortear números de 1 a 2, e se for igual a 1, ele vai trazer essas informações para mim aqui, gente, ó. Eu poderia colocar sem isso aqui? Poderia também, tranquilamente. Era só tirar tudo isso daqui e colocar aqui, mas eu vou querer fazer algumas adaptações e mudanças posteriores. Então eu já deixei assim pronto. Então, ele vai sortear número aleatório, se for igual a 1, então vai mudar para menos 150, então ele vai vir aqui para baixo aqui. Aí, o que acontece? Mude o x para o número aleatório menos 90 e 160 é a distância. Quer ver, ó, deixa eu passar aqui a cena para vocês, rapidinho. Agora a cena 2. Observe sempre a contagem aqui embaixo, aqui, gente, ó. Aí a minha cena 3 também tem um lago, só que eu não coloquei ainda, vou colocar depois. Que eu vou seguir o mesmo procedimento que eu estou falando para vocês. Pronto, chegamos na cena 4. Se eu não tivesse colocado aquele controle sempre, que eu disse aqui, ó, aqui sempre, aqui, ó, C, para ele reconhecer primeiro antes de gerar o clone, ele estaria com um monte de partículas aqui, né, de objetos aqui, de personagens aqui na cena. Eles sairiam todos ao mesmo tempo e bugaria tudo. Então, no caso aqui, pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Então, ele vai mudar o X aqui, ó, para menos 90 e 160. Então, ele vai vir daqui até aqui. Essa é a distância do meu. Se o seu lago for maior ou menor, é isso que você vai definir a questão da mudança
onde ele vai aparecer. Então ele vai escolher entre menos 90 e 160. Então ele vai pegar dessa distância até aqui, eu acho que já foi bem claro. Ele vai para a camada de trás para não sobrepor ali, como você já viu no vídeo anteriores, e depois ele vai se repetir até que a posição seja menos 110 aqui, ó, mais ou menos, e menos 115 um pouco mais abaixo. Então ele vai ficar dando esse efeito de algumas destrói, né, e apague em cima, e a outra algumas apaguem um pouco mais abaixo, tá vendo? Então tá aqui, ó, repita até que isso. Aí se adicione 2 a y, é a velocidade que ele vai sair aqui do lago. Então se eu colocar, por exemplo, 10 aqui, ó, ele já sai com uma velocidade bem maior. Mas não é o caso, né? Então vamos colocar 2 aqui, deixar um pouco mais suave. Aí eu repita aqui, ó, 60 vezes, ele vai repetir o quê? A mudança do tamanho, então ele vai aumentar, ó, percebe que ele tá aumentando o tamanho, e depois ele vai mudando 5 ao efeito fantasma. Então se você pegar 5 vezes 60, quando chegar no 100 aqui, ele vai ficar completamente transparente. Feito tudo isso daqui, se ele não estiver na cena 4, é para ele esconder. Por exemplo, eu retorno para a cena 13, assim por diante. Aí quando ele vai para a cena 5, é a mesma coisa, gente. Deixa eu vir aqui para a cena 5. Vamos lá, rapidinho. Ó, a cena 5 segue o mesmo procedimento que eu acabei de explicar na parte de baixo, só que o senão aqui, ó, na parte de baixo aqui do código, ele vai vir agora mudar para y igual, no caso, mude para 50. Então, essa altura para mim aqui é 50. Então, se para vocês for outra altura, aqui não importa, é essa altura que vocês vão colocar aqui. Aí vai mudar o x aqui agora, menos 136 e menos 78, que é a distância aqui, ó, lembrando que o x que a gente está falando é a distância da onde eles irão aparecer daqui até aqui. Então, aqui é 136 negativo e 78 negativo. Se fosse maior, eu colocaria também ali, aumentaria o valor. Aí vai para a mesma coisa, para a camada de trás, e vai vir, ele vai até que a posição aqui, ó, altura aqui é 50 e ele vai até que a altura seja 90. Então, se for maior que 90, ele vai repetir o quê? Adicionar 2 a y. Lembra da velocidade aqui? Que eles vão subir? É isso aí, gente. Agora aqui, mesma coisa, vai repetir 60 vezes e vai mudar o tamanho dele, ele vai ampliar e depois ele vai ficar transparente. Feito tudo isso, vai apagar o clone. Depois que apaga o clone, ele vem aqui, ele vai reconhecer, tá na cena 5, vai fazer tudo isso, se não estiver, ele vai esconder. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!